Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Quem crê que esta é palavra do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor com glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor, aleluias. Os amados podem se sentar. Amém, amados? Deixa eu falar uma coisa. Até chegar nesses versículos que nós acabamos de ler, esta carta vem trazendo uma mensagem do escritor da Bíblia Sagrada, na verdade escrevendo em nome do autor da Bíblia, que é o próprio Espírito Santo, a alguns irmãos nossos daquele tempo. Isso você pode conferir no versículo 19, se você quiser, quando ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança. Ele vem falando com esses irmãos, tratando de uma questão importantíssima para a vida deles e, claro, para a nossa vida também. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para tratar de assuntos muito importantes. Questões que podem mudar toda a circunstância vivida agora. O Senhor acompanha nossos passos. Quem crê nisso? Não deixou de se atentar por nenhum dos passos do seu povo, desde o que chamou Abraão, desde que teve o plano de montar, de formar um povo que fosse dele. Esse povo teve altos e baixos, muitas vezes, mas o Senhor nunca deixou de acompanhar esse povo. Então, nas palavras desse capítulo da Bíblia Sagrada, ele diz muitas coisas importantes que eu vou citar assim rapidamente, mesmo que você não conseguir acompanhar. Eu só quero que você tenha uma ideia do que o Senhor tratou com aqueles irmãos naquele tempo e quer tratar conosco agora. Então ele fala no versículo 19, por exemplo, que aqueles irmãos deveriam entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. E isso significava um novo caminho, um caminho que foi aberto, um caminho que estava fechado, algo que não existia, passou a existir, o véu foi rasgado, e aquele povo agora poderia chegar. No versículo 20 ele fala do novo caminho, no versículo 21 ele diz que o Senhor Jesus, é o nosso grande sacerdote. No versículo 22 ele diz para que o povo se aproximasse assim
do trono da graça do próprio Deus, com um coração sincero. Ele fala da importância de acreditarmos, de termos uma plena convicção de fé. No versículo 23 ele diz que aquele que prometeu é fiel para... Aquele que prometeu é fiel para... No versículo 29, ele diz que aquele que pisou aos filhos de Deus profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então ele diz que, ainda que alguns caminhem nesta fé, com coração sincero, se aproximando do Senhor, sabendo da importância deste caminho novo que foi aberto, ao mesmo tempo existem alguns que infelizmente não seguiram pelo mesmo caminho e chegaram ao ponto de profanar o sangue da aliança e insultar o Espírito Santo. Mas no 32 ele diz assim: mas lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Os irmãos estão entendendo a conversa aqui, né? Vou chamar assim. O assunto aqui sendo tratado conosco nessa noite, fala de uma trajetória, fala de momentos, olha aí, como acabamos de ler, de muita luta, de muito sofrimento. Isso está no versículo 32. No versículo 34 ele fala: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Em outras palavras, vocês assistiram coisas difíceis de serem suportadas. Ver fiéis iguais a vocês, presos do modo como foram, não foi fácil. Você percebe? Ele está lembrando, o Senhor está lembrando, o Senhor nessa noite está dizendo: olha, viu, eu acompanho vocês, eu sei que vocês já passaram por situações complicadas, já viram gente que creram em mim e sofreram. Aqui ele fala de prisões, mas a gente pode imaginar que esses sofrimentos de fato acontecem, e isso é bom, para que a gente jamais se engane, achando que tudo na vida de um crente será de uma forma assim blindada, e que nada de ruim pode acontecer num momento ou outro. Eu sei que os irmãos já sabem disso, mas é sempre bom relembrar isto que é de vital importância. Ele fala também aqui no mesmo versículo 34 que aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Amados, não é fácil. Eles foram saqueados, confiscados, tiraram pertences, mexeram com propriedades deles, e a palavra diz: vocês alegremente aceitaram isso. E por que aceitaram alegremente uma coisa dessa? Quem que aceita alegremente uma perda? Só aquele que, olha lá como está no versículo, só aquele que sabe que possui bens superiores. E não somente superiores, mas permanentes, os que não se perdem. A gente vai entendendo que existem coisas na vida que se perdem, mas tem coisas preparadas pelo Senhor que são permanentes, que ninguém te toma. Não é possível que um ladrão roube, não é possível que uma ferrugem consuma. E a gente, quando ouve essas coisas, parece que está ouvindo mais uma vez uma coisa que a gente sabe que é assim. Agora, amados, o que é que estas palavras, esses versículos, isto que nós acabamos de ver assim por cima, tem a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver com a nossa vida. Porque é impossível que a gente não sofra ataques. É impossível que vez ou outra
a gente não enfrente lutas nessa trajetória cristã, a qual decidimos realizar. A trajetória que você escolheu, essa trajetória que através da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dá direção para a tua vida, você tem que entender. Os desafios acontecerão. É impossível que não aconteça. Mas tem uma coisa. Assim como aqueles irmãos enfrentaram graves problemas, muitas perdas até, nós vemos aqui pela palavra do Senhor, que o Senhor estava acompanhando, que o Senhor estava sustentando. Aleluias! Então, está difícil. Você também vive angústias, sensação de que muitas vezes está perdendo. Você precisa entender uma coisa: o Senhor está te acompanhando e também está te sustentando. Aleluias! Amém, meus amados? Se você quiser conferir isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, está muito claro isso que nós precisamos entender. Olha, de todos os lados somos pressionados. Quem é que sente que isso é assim? É uma pressão. Quando não é um problema de enfermidade, alguma coisa que vem para entristecer, para deixar a gente triste, preocupados. Surge um problema de relacionamento, surge um problema na empresa, surge alguém que inexplicavelmente ataca a gente com palavras, surge um problema que você não sabe por quê, fora de hora, né? A gente sempre pensa assim, mas por que isso? Quantas vezes nessa trajetória cristã, nós mesmos damos passos errados, agimos neciamente, e muitas vezes, ou tantas vezes, queremos retornar alguns minutos atrás, para não repetir o mesmo erro e não dar mais. A consequência chega. Você muitas vezes não consegue encontrar alguém para compartilhar esta dor. E quando você se esforça, e quando você diz, eu vou conseguir, muitas vezes você se frustra. E a palavra do Senhor dessa noite, ela vem tratar dentro do nosso coração o que só o poder de Deus, ela vem dizer, olha, só o poder de Deus para resolver qualquer problema, qualquer um. Qual é o teu problema? Você pode encontrar solução. Queridos, olha o que diz aí a palavra. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Irmãos, prestem atenção, somos perseguidos. A Bíblia não diz talvez você seja. A Bíblia diz, somos perseguidos. A Bíblia diz, somos abatidos. Ela não diz, pode ser que você seja abatido, pode ser que num determinado momento você se sinta tão fraco, caído, perdido, derrotado. Não, a Bíblia diz, você vai passar por isso. Mas ao mesmo tempo ela diz, se você é perseguido, você não é abandonado. Se você é abatido, você não é destruído. O que mais que diz a palavra?
trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O que são essas coisas, senão uma maneira de revelar, de manifestar a presença do Senhor Jesus em nós? Por isso, ao invés de a gente simplesmente tomar decisões que nos afastam do caminho, que fazem a gente pensar que está no caminho errado, a gente deveria entender: o Senhor está querendo mostrar alguma coisa para este mundo através da minha vida, quer revelar alguma coisa através do meu corpo. Então, meus queridos irmãos, nesse desafio que você está enfrentando, você que está enfrentando esse desafio, a questão é a seguinte: o que você está fazendo com a tua fé? É possível que você esteja movimentando muitas coisas, é possível que você esteja correndo para lá, para cá, na intenção e na boa intenção de, com honestidade e esforço, você conseguir resolver o teu problema. Mas e com a tua fé, o que você está fazendo? Como está a tua fé no meio dessas coisas? Está guardando a tua fé? Você está entendendo o que é a tua fé, o que é o crer nesses momentos que você está vivendo? Porque, amados, a palavra do Senhor aqui diz assim claramente, e agora em especial, nesse versículo que eu quero ler de novo, o 37 e o 38, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, não demorará. Olha aqui, deixa eu dizer, que tem muito tempo que se fala da vinda de Jesus. Quando a palavra diz aqui não demorará, ela é sinônimo de não atrasará. No momento certo, Jesus vai voltar. O crente não pode desconsiderar esta verdade. Tá bom que existem desafios, tá bom que a tecnologia trouxe situações novas, enfrentamentos variados, diferentes. Está certo que a gente vive pandemia, está certo que a economia é abalada pela guerra da Ucrânia, está certo que estamos num ano de eleições presidenciais, está certo que o Supremo não agrada a muita gente, está certo que a Câmara dos Deputados ou do Senado, o Senado Federal, não são confiáveis, ou coisa do tipo, ou você pensa que não. Bom, eu não sei, essas coisas todas acontecem. Estão aí, está certo que é difícil. Mas no meio disso tudo, nós precisamos entender: Jesus vai voltar. E então, meus amados, sabendo disso, olha o que diz o versículo 38, talvez o principal dessa noite. Palavras do Senhor. O Senhor falando conosco, o Senhor querendo alcançar o nosso coração, com uma palavra que talvez você já tenha ouvido muitas vezes, uma palavra que se repete em outros lugares da Bíblia. Eu não vou citar agora, não precisa. O Senhor fala: o meu justo. Eu acho interessante esse pronome meu, o meu, pronome possessivo. O Senhor dizendo assim: o justo é meu. Nós somos de Jesus, amém, amados? Nós somos de Jesus. E somos justificados por Ele. E aí Ele diz: o meu justo, ele viverá pela fé. Em outras palavras, a fé é uma maneira de viver. A fé é uma opção que a Bíblia nos dá, que o Senhor deixou para que nós possamos escolher, uma opção que a gente pode escolher. A gente pode escolher outras, existem outras, mas a fé é uma opção. Entendam isso, meus amados. Muita gente faz de sua razão de viver, por exemplo,
uma carreira profissional. Muita gente faz de sua razão de viver a aquisição de uma propriedade que é um sonho para ela. Muita gente faz de sua razão de viver a fama, o poder, um reconhecimento, às vezes até no meio de uma família. Vive para mostrar quem é, vive se esforçando, se esgoelando, para que seja reconhecido por algumas pessoas, vive por isso. Essa é a razão de viver de muita gente, mas nós precisamos entender, meus amados, que se você fizer da tua razão de viver, se você fizer do que te motiva, o que te move, o que te move, o que faz você ter força para lutar, se são essas coisas, deixa eu te dizer que coisas e pessoas, se elas forem a razão de você viver, se você quiser viver por coisas ou viver por pessoas, entenda, mais cedo ou mais tarde, você pode perder essas coisas, elas podem desaparecer da tua vida. Se a tua razão de viver é uma pessoa, essa pessoa de repente pode sair da tua vida, por N razões, que eu não preciso ficar citando, e vai trazer decepção, vai trazer frustração. E se a tua razão de viver é essa, você vai viver de quê depois? Do que você vai viver? Como é que você vai acordar no outro dia, depois de ter perdido? Coisas assim. O que vai te movimentar? Agora, é importante a gente entender que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ela não diz que você falará pela fé. Por isso não adianta você dizer tenho fé. Não adianta você dizer eu creio que Deus existe. Não adianta você dizer eu creio, eu sei que é importante fazer parte do corpo de Cristo. Não, porque isso é dizer coisas pela fé. Mas a Bíblia te convida nesta noite a viver pela fé, aleluias, fazer da fé a razão do teu viver. Isso significa que o que você estiver vivendo agora, o momento que você está passando, que você está enfrentando, os desafios que você tem, aquilo que está no teu coração agora, aquilo que o Espírito Santo tocou o teu coração agora, meu irmão. O que ele tocou o teu coração agora? O que você tem, o que está acontecendo? A opção é viver pela fé, aleluias, porque é o poder do Senhor que vai trazer a solução do teu problema. Meus amados, o que te impulsiona a tua vida, isso se tornará, sabe assim, se o que te impulsiona é um negócio, isso daí vai te tornar dependente desse negócio. Quando nós somos impulsionados pela fé, nós nos tornamos totalmente dependentes do Senhor Jesus, amém? Aí eu gosto disso. Tem uma coisa que eu já aprendi assim, até por ter tomado muitos tombos, é depender dele. Porque quando eu acho que não dependo, a coisa não dá certo. Alguém já viveu essa experiência aí? Se você vai muito confiante no negócio e acha que nem precisa de Deus para aquilo, que você já é o bom, não dá certo. Agora, aquilo que te impulsiona, ele vai tornar assim uma prioridade na tua vida. Sim, porque você vai acordar e vai planejar o teu dia sempre tentando buscar aquilo. Aquilo é uma prioridade. Você vai fazer outras coisas, até porque você é obrigado, mas aquilo vai te impulsionar, aquilo vai ser prioridade. Tudo que você tentar movimentar vai ser para chegar naquilo. E essas coisas, elas moldam o nosso caráter. O que define o que nós somos são as nossas prioridades.
são as coisas que fazemos diante de Deus, sabendo que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quem está entendendo aí o que eu estou falando? Amém? Então vamos lá. Se isto é assim, e você achar que por alguma razão teus objetivos não são exatamente o de viver pela fé. Se você está pensando, olha, eu não sei não, mas eu acho que eu não estou cuidando direito da minha fé. Então, se você não está vivendo pela fé, você pode estar vivendo naquelas palavras, sabe, em outras forças, como por exemplo, a autoconfiança. Quem já ouviu aqui alguém dando um conselho, dizendo assim, viu, você precisa confiar em você? Acontece ou não acontece? Isso é normal. Em workshops de empresas em geral, as grandes eu tenho certeza, é sempre dito isso, viu, você precisa confiar em você. Mas é claro também, eu não vou, não é que eu não confio em mim, mas eu confio muito mais no meu Deus. Eu sei que posso fazer muitas coisas. Eu sei que posso realizar tanto na questão social, no corporativo, no religioso, eu posso fazer muitas coisas. Mas eu não posso confiar somente em mim. Eu não posso ir para cima, como dizem, achando que eu sou suficiente para vencer todos os desafios. Então preste atenção, você tem uma opção para a tua vida, que é a fé. Você tem uma outra opção, a autoconfiança. Tem outras opções que estão relacionadas às forças humanas. É quando você acha que tem um patente maior que te protege, que pode te ajudar nessa vida, no campo do crescimento, de estar... Viu? Forças humanas é uma opção. Você tem também como opção apegos a coisas materiais. Sim, isso é uma opção. Você diz assim, eu estou apegado aqui, isto é que isso é a razão, eu sei que isso vai me proteger. Eu sei que eu já alcancei um nível que eu posso ficar tranquilo. Está igual aquele lá do versículo que, da parábola lá, que encheu os celeiros, e depois disse para ele mesmo, agora descansa, come, bebe e dorme. E o Senhor Jesus diz assim, mas você é louco? Hoje ainda pode pedirem a tua alma, e de quem será? De quem é a tua alma? Então, meus amados irmãos, eu quero te levar a uma conclusão nessa noite. A palavra do Senhor diz lá no versículo 38, o meu justo viverá pela fé. Mas ele diz também, está lá na tela, olha lá, o meu justo viverá pela fé. Mas se retroceder, e aí o interessante é o seguinte, se o justo retroceder, o que é retroceder? Voltar para trás. Eu já ouvi alguém falando aí, voltar atrás. Amados, se nós somos salvos pela fé, se podemos mover montanhas como o Senhor Jesus ensinou pela fé, se em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, se hoje nós estamos dizendo o justo viverá pela fé, o que significa retroceder? Quais são os motivos que pode te fazer retroceder na fé? Como? Depois de ter vivido experiências com Deus, dar passos para trás. O que é isso senão se afastar do que te salva? Se afastar daquilo que é a única força certa, poderosa, com todo o poder, que é a presença do próprio Deus contigo. Nós estudamos numa célula aí, algumas semanas atrás, em Eclesiastes 2, se não me falha a memória, versículo 28. Lá dizia o seguinte, e ao homem que agrada ao Senhor, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade.
Homem que agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa cuidar da tua fé. Do modo como você cuida dos teus cabelos, da tua roupa, dos teus negócios, do teu carro, da tua família, da tua casa. São coisas boas para se cuidar, e justo até que você cuide. Mas você precisa cuidar também da tua fé. Porque é a fé que agrada ao Senhor. E quando você agrada ao Senhor, Ele te dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Agora, por que muita gente retrocede? Por que muita gente esfria? O retroceder é um desistir. O voltar para trás é como anunciar ao mundo que você não estava bem certo do que você queria. Retroceder significa: eu tentei andar pela fé, eu tentei viver pela fé, mas eu cheguei à conclusão que não é bom. É decidir assim: eu vou voltar e vou tentar uma outra fórmula. Eu vou tentar viver por mim mesmo. Eu vou confiar um pouco mais nos meus desejos. Eu vou botar um pouco mais de fé naquilo que o meu dinheiro pode comprar. Eu vou experimentar essa felicidade baseada no sorriso que eu vejo em muitas pessoas que não creem, que não têm fé, que não se preocupam em agradar a Deus, mas prosperam. Isso é um perigo, meus amados irmãos. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé, mas se retroceder, não me agradarei dele. Lógico que não. Se sem fé é impossível agradar a Deus, à medida que eu me afasto da fé, eu estou desagradando ao Senhor. Mas eu quero encerrar aqui no versículo 39. Quero inclusive pedir que a igreja fique de pé nessa hora. Eu vejo aqui dois grupos de pessoas. E você pode fixar seus olhos para esta palavra. Você pode prestar bem atenção que desde que estas palavras foram escritas, havia por parte do Senhor um nós, como sempre há por parte do Senhor um nós. Ninguém é coisa nenhuma sozinho, amados. Coisa boa, estou falando. Coisa ruim pode ser, sozinho você pode ser. Mas coisa boa tem que ser o nós. A gente não cansa de dizer, por isso é que o Senhor Jesus ensinou a orar assim: Pai, o quê? Nós. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Quando a gente vê esse nós, nem todos estão dentro dele. Sabe aquela história do nós quem? Então, a palavra diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Isso não é uma palavra de um pastor, homem da terra que inventou um negócio desse. Eu acho esse versículo lindo. Talvez eu tivesse capacidade de bolar uma coisa bonita assim também. Talvez, não sei. Mas isso não fui eu que inventei. Isso é palavra de Deus para a nossa vida. Lembra quando os irmãos levantaram as mãos no começo da palavra e disse: eu creio que essas são palavras de Deus para mim? Sim, são palavras de Deus para você. Veja essa verdade. Nós, meus amados, nós que somos de Cristo, nós que somos a igreja do Senhor Jesus nessa terra, nós somos diferentes. Nós temos a presença do Espírito Santo. Nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos o povo escolhido pelo Senhor. Nós estamos aqui, como a irmã Jordana já disse, porque Deus tem propósitos nas nossas vidas.
Nós somos importantes para o Senhor. O Senhor nos ama. Você crê nisso, meu amado irmão? Nós, então, não podemos ser dos que retrocedem. Não, meu irmão, você não pode voltar para trás. Escolhe um irmão que está do seu lado. Eu não gosto muito de fazer isso, eu não gosto muito mesmo, mas agora eu senti. Fala assim: não retroceda. É só didático, tá? Não tem poder de palavra, mas é só didático. Talvez você amanhã lembre da cara desse irmão aí. Aquele irmão com cara de pontinhos. Irmão com cara de bobo lá falou para mim não retroceder. Talvez você se lembre. Sabe por quê, meus amados? Porque você não pode retroceder. Se você retroceder, você é destruído. Se você retroceder, você é destruído. Você está lendo essa palavra? Olha, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós somos dos que creem e são salvos. Entendeu do que você é? Entendeu dos que você é? Você também é um desses tais aí, que creem, não se importando com a circunstância, seja ela qual for. Pode ter atingido o nível mais desagradável, mais perigoso da tua vida. Você pode estar experimentando agora o chamado fundo do poço. Já ouviu isso, irmãos? Já ouviu? Está ao fundo do poço? Quem já esteve no fundo do poço aqui? Alguns irmãos levantaram a mão aí, mas na verdade eu acho que todos nós. Fundo do poço. Mas que coisa ruim que é o tal do fundo do poço, né, irmão? Falar que chegou no fundo do poço, naquela lama. Mas se você é daqueles que creem, você precisa lembrar que Jeremias também foi para o fundo do poço. Mas o Senhor não o abandonou, não. Quando ele pensava que não, estava lá um monte de... É uma teresa, né? É uma corda feita de trapos. E ainda bem que ele estava magrinho, estava sem comer, né? Porque se tivesse que puxar um gordão feito eu, e isso está falando no coração de muitos irmãos aqui. Vai que essa corda quebra. Oh, meus amados irmãos, que Deus maravilhoso. Eu estou brincando um pouco aqui, mas se fosse um gordo, ele mandava uma corda mais forte, mandava um cabo de aço, né? Para Deus nada é impossível. Senhor, salva os que creem. O mais importante para você nesta noite é levar a certeza de que, independente do que você esteja vivendo, você não pode perder a tua fé. Não se distancie da palavra, não se distancie da oração. Não deixa que nada nem ninguém possa ser para você a razão do teu viver. Somente a fé. Amanhã você pode levantar, seguindo aí para o teu destino, que pode ser o trabalho, pode ser uma visita, pode ser uma repartição pública, pode ser nada. Pode ser que você levante para fazer café. Pode ser que você tenha um encontro com o teu problema nessa hora. E aí você vai dizer assim: aquele pastor, bem que disse que o negócio era difícil. Mas por que disse isso? Para você se lembrar que a fé que você tem aí dentro do teu coração, meu amado irmão, é a razão do teu viver. Você pode ter chegado nesse ponto porque a tua fé te trouxe até aqui. Aleluias. Então vem aqui na frente para a gente orar. Todo aquele que precisa alcançar alguma coisa difícil. Se for coisa fácil, fica aí mesmo, que
você já vai receber a tua bênção. Mas se é uma coisa difícil, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Não é poder de pastor, não é poder de igreja, de ministério, não, é poder da palavra. Eita, pensei que vinha menos. Glória a Deus. É que ficaria chato eu descer aí agora e orar ao mesmo tempo. Eu não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas creio que o Senhor, por seu poder e misericórdia, vai alcançar minha vida também. Também tenho meus impossíveis, amém, meus amados? Já passei por muitos, mas o Senhor me livrou de todos. Me deu força em todos e me deu solução em todos. Amém? E se você está aqui nessa noite, é porque você quer viver pela fé. Então vamos orar. Porque a oração é a chave poderosa que o Senhor deixou nas nossas mãos, para que através da fé nós pudéssemos alcançar milagres. Abaixa a tua cabeça então, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus poderoso, Senhor, Senhor nosso, Pai nosso, Pai de todos nós, Senhor das nossas vidas, Deus nosso Criador, que colocou a gente aqui nessa noite, na tua casa, para te louvar, para agradecer, Senhor, por tanto que o Senhor já fez, para se lembrar de tantos momentos de dificuldade que nós vivemos, nessa nossa trajetória, nos nossos dias, Senhor, até aqui. Por quantas coisas passamos, quantas coisas perdemos, quantas frustrações, quantas decepções, quanto poderíamos, Deus querido, em muitas delas, ter sucumbido naquele momento, ter parado ali, Senhor, se não numa morte física, mas numa morte espiritual. Já poderíamos ter deixado de crer há muito tempo atrás, poderíamos nunca mais ter te procurado, nunca mais ter te ouvido, poderíamos ter pego, Senhor, algeriza pela tua palavra, pela tua casa, nós poderíamos não estar aqui orando nesta noite, Pai, mas aqui estamos por tua grande misericórdia, aqui nós estamos porque sabemos que o teu amor por nós é muito grande, porque sim, Senhor, vivemos tempos em que fracassamos na fé, vivemos tempos de erros, tempos em que os pecados, Senhor, falaram mais altos e caímos. Pai, muitos aqui, Senhor, chegaram ao fundo do poço, muitos estão saindo deste fundo agora. Em nome do Senhor Jesus, eu quero primeiro te agradecer por esta palavra, primeiro reforçar mais uma vez dentro do nosso coração a importância de não somente dizer pela fé, mas viver pela fé. A fé, Senhor, que temos no teu nome, a fé que temos na tua palavra, Deus querido, é a razão de estarmos aqui. Então, tudo aquilo que o meu irmão, minha irmã, Senhor, estiver vivendo nesse momento, nessa trajetória cristã que tantas vezes faz sofrer, tantas vezes, Deus querido, realmente a vontade que dá é desistir. Mas a tua grande misericórdia, o poder da tua palavra, a tua cruz que atrai aquele que sabe quem o Senhor é, aquele que já teve experiências contigo. Meu Pai, eu creio que todos os que estão aqui nesta noite já tiveram uma experiência espiritual contigo. Eu sei que o Senhor está realizando grandes coisas. Eu sei que o Senhor está alcançando nessa noite corações que estavam desiludidos, corações desenganados, gente que achou que nunca mais a fé faria diferença em suas vidas, mas o Senhor os trouxe aqui, o Senhor moveu pelo Espírito da graça, e aqui estamos diante do teu altar, o altar que é teu, diante da palavra que é tua, acessando nesta hora o teu poder, e que esse teu poder venha sobre a vida de cada irmão. Aleluias. Deus que fala um coração apertado, Deus que está falando um coração
entre cadeias, preso em cadeias. Que o operar do teu Espírito, ó Deus de graça e misericórdia, alcança com o teu poder, Senhor, agora. Tira deste coração, Deus querido, esta incerteza. Pai, remove as forças humanas. Senhor, tira essas bandejas de Satanás, tira da frente dele, Senhor. Oh Deus querido, mostre, Senhor, a cada um que está aqui, que viver pela fé, Senhor, é o caminho da vitória, o único caminho. Deus amado, vem, Senhor, vem e atua em cada coração, de modo como só o Senhor pode fazer. Que todo irmão, toda irmã que nesta noite aqui está, Senhor, se entregando em tuas mãos, possa receber um toque teu e perceber a diferença de renovar a fé nesta noite. Por tudo que tem feito, eu te agradeço, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quem está disposto a renovar a fé aqui nessa noite, faz um sinal. Amém. Então, se tem um irmão que levantou as mãos do teu lado, dá um abraço nele agora. Diga que o Senhor é com ele. Diga para ele, o Senhor é contigo. Vem aqui, Jonathan, vem aqui. O Senhor é contigo.